Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos e ouvimos que já o ano passado e nos anos anteriores e ao longo daquela nossa vida em igreja já presenciámos, já ouvimos e é suposto termos visto também. Há um rico, jovem ainda, que se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo e diz: Mestre bom, o que é que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? E Cristo diz-lhe: cumpre os mandamentos, isto é, os mandamentos que vêm na lei de Moisés, na lei do Antigo Testamento. E ele diz que já cumpre tudo. Ele ama o pai, ama a mãe, não jura falso testemunho, ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, não rouba, não mata, tudo isso ele faz. Diz ele, e nós poderíamos pensar, bem, está a vangloriar-se. Cristo diz-lhe para cumprir os mandamentos, ele diz, mas eu já faço isso tudo. Não, o jovem rico diz com carinho, ele diz com amor, ele não diz por vaidade, ele diz porque é justo, diz ele, porque ele, de facto, cumpria os mandamentos da antiga lei. E como ele insiste, dizendo que já cumpre tudo, Cristo diz-lhe então, bem, já que tudo, tu cumpres tudo, tu vives, diríamos, és um homem justo, então vai, pega em todas as tuas coisas, em todos os teus bens materiais, vende tudo o que tens, e depois pega o dinheiro e distribui pelos pobres. Não vem assim dito com este detalhe no Evangelho, mas é suposto dar tudo aos pobres. Como ele era multibilionário, seria multibilionário aos dias de hoje, ele era muito, muito rico. Certamente não ia entregar uma herdade a um pobre e mais 10 celeiros a outro pobre. Ia vender, supostamente, e entregar depois o dinheiro conseguido pela venda das propriedades, dos bens que ele tinha, traduzido em moedas, dar aos pobres. Seria isto. Era este o convite que o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, lhe faria. Mas nós todos os anos andamos na mesma história. Todos os anos ouvimos este Evangelho e pensamos que isto tem a ver apenas com a riqueza material. Nem tem só a ver com a riqueza material, queridos irmãos e irmãs, nem tem a ver com a condenação dos ricos ou com a condenação daqueles que, tendo muitos bens materiais, sendo abastados, então não pode entrar no reino dos céus. Este Evangelho não tem a ver com a condenação daqueles que, tendo muito, estarão impedidos ou impossibilitados de entrarem no reino dos céus. Não. O que o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, quer que entendamos e queria que este rico entendesse, é que não andamos aqui nesta vida para amealharmos tostões, nem para amealharmos, juntarmos carrinhos de mão, nem rodas de bicicleta, nem berlins, nem quadros de Van Gogh, Matisse, Renoir, Odilon ou outros. Não andamos aqui apenas para sermos poetas, para sermos grandes dramaturgos, escrevermos grandes peças de teatro. Não estamos aqui, amados irmãos e irmãs, apenas para sermos seres humanos que põem os seus intelectos, os seus cérebros ao serviço de tecnologias mais avançadas, não importa em que áreas ou setores em que a humanidade reclama essas novas tecnologias. Não estamos aqui para contemplarmos apenas as árvores que olhamos, nem para beneficiarmos dos raios de sol que tocam a nossa cabeça, nem apenas, queridos irmãos e irmãs, para andarmos aos tropeções e encontrões, sendo trapalhões na nossa forma de amar uns em função dos outros. O que o Evangelho de hoje quer dizer é que, neste convite ao rico, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, o que este convite quer dizer é que devemos viver na terra já o reino dos céus para o qual somos chamados um dia a ir. Não se trata de ter mais uma batata ou menos um quilo de arroz. Não é apenas isso. É importante não comermos as batatas todas, nem guardarmos o arroz só para nós
e os nossos irmãos à nossa volta morrendo de fome, mas não tem a ver com isso. E isto é só o ponto de partida, é ponto do iceberg. O que Cristo quer dizer com este Evangelho, com este diálogo que Cristo tem com o jovem rico é: mudai! Sede eu, Cristo, sede como eu sou, sede como os anjos de Deus, os meus anjos são. Amai-vos uns aos outros. O que tu tens é do teu irmão, o que o teu irmão tem é teu também. É o que se quer dizer, queridos irmãos e irmãs. Vejam, perdão, vejam, hoje, nós, idólatras das novas tecnologias, que são os novos deuses deste mundo, não só elas, mas aqueles que as fabricam, que somos nós, os homens e as mulheres deste mundo, hoje idolatramos-nos a nós mesmos. Nós somos, de facto, autossuficientes. Não precisamos mais de Deus para nada, como Adão e Eva também decidiram que não precisavam de Deus. Já respiravam, expiravam, inspiravam, tinham vida, e Deus era um chato. Deus era aborrecido. Deus, segundo Adão e Eva, intrometia-se na vida deles. Convidava-os para terem uma vida participativa, uma vida de comunhão com Ele, seu Criador. E Adão e Eva achou que isto era muito cansativo. Para quê? Eu já tenho Eva já tem Adão. Para que é que queremos o Criador de todas as coisas? Nós somos capazes. Nós. Hoje também, como eu estava a dizer, nós idolatramos-nos a nós mesmos. Nós achamos que somos autossuficientes e usamos as nossas falsas, ilusórias e fantasiosas autoafirmações como esta, porque não deixa de ser uma autoafirmação, de sermos capazes de, através das novas tecnologias, nós voamos mais alto do que os pássaros. Nós navegamos nos oceanos de forma mais veloz e célere do que os peixes. Veja, voamos mais alto que os pássaros. Conseguimos ir mais fundo nos oceanos do que os peixes comuns dos oceanos. E até nas águas. Nós conseguimos correr mais, andar mais depressa, mais velozmente do que os peixes. Mas depois, queridos irmãos e irmãs, vivemos desorientados nesta vida. Vivemos sem rumo. Conseguimos voar mais alto que os pássaros e correr e navegar mais rapidamente do que os peixes, mas não conseguimos amar-nos uns aos outros. Olhem a Rússia e a Ucrânia. Olhem Israel, a Palestina, o Líbano, Iraque, para falarmos das guerras que interessam aos mass média. Estas são as guerras: Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, e agora um pouquinho do Líbano. São as guerras que interessam para se venderem jornais, para existirem grandes debates televisivos a nível nacional e internacional. Mas estas não são. Estas, a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia, a guerra de Israel, com a Palestina, com a Hamas e com o Líbano, não são sequer as maiores guerras que neste momento, estão no mundo a acontecer. Há mais de 32 a 33 guerras em permanência neste mundo, das quais ninguém fala. Não interessa falar, não vende jornais, não dá dinheiro. Não são países que tenham grandes possibilidades de terem protagonismos políticos, nem têm, do ponto de vista geográfico ou do ponto de vista das suas matérias-primas, interesse. Não são ricos. E se fossem ricos, também não iam aceitar, como o jovem Cristo Deus não aceitou, o convite de Cristo para que o rico vendesse tudo e desse aos pobres. Também estes países que estão em guerra, todos eles, desde a Ucrânia a Israel, até todos os outros que vós não conheceis e que hoje, nos quais existe guerra, também não iriam, se tivessem grandes bens materiais. Há países que têm muitos recursos naturais e outros têm poucos. Também não os poriam ao serviço dos seus povos, ao interior dos seus países, como nós vemos em África, vemos na Ásia, vemos na Europa. Julgamos, queridos irmãos e irmãs,
produtos da agricultura fora para o lixo. Não é. Não estou a falar de 100 toneladas, nem de 500. Dezenas de milhares de toneladas de manteiga, de tomate, de leite que vão para o lixo. Porque são excessos de produção europeia. No entanto, temos pessoas a morrer de excesso de fome. No entanto, entre os que têm fome e entre os que não conseguem comer tudo o que produzem, temos uma lixeira onde apodrece tudo aquilo que pertence à herança dos nossos irmãos famintos. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo de hoje é para que transformemos a nossa vida numa vida angélica. Mas como nós, ao contrário dos anjos, que não têm corpo, nós temos corpo. Cuidado, os anjos não têm corpo comparativamente com Deus. Comparativamente com Deus, eles têm corpo. Comparativamente connosco, eles não têm corpo. Mas, se nós os compararmos apenas connosco, eles são espíritos. Comparados com Deus, todos os espíritos são corpóreos, porque só Deus é espírito puro. Amados irmãos e irmãs. Bem, dizia-vos que, se não levarmos em consideração, com a profundidade necessária, o amor de Deus, queridos irmãos e irmãs, será que podemos ter sequer a esperança? Falo de esperança, não falo de certezas. Será que, se não levarmos em consideração o amor profundo de Deus, Criador e Pai nosso, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, será que poderemos, ao menos, acalentar com justiça e sem loucuras nem fantasias, como disse há pouco, a esperança de entrarmos no paraíso após a morte, de um dia, quando formos ressuscitados no nosso corpo físico, de termos a esperança de podermos entrar no reino dos céus? Será, queridos irmãos e irmãs, que conseguiremos ser mais estultos do que os estultos, mais idiotas do que os idiotas, mais burros do que os burros? E não falo do jumentinho que zurra, falo do nosso comportamento. Perdoai-me estas palavras, mas é para que fixemos o que importa. Nós somos seres dotados de inteligência, mas usando-a mal usada. Nós usamos a nossa inteligência para nos afastarmos de Deus. E a nossa inteligência dada por Deus, Criador nosso, a cada um dos seus filhos criados e filhas, é para que nós tenhamos uma capacidade de fazermos uma leitura mais lúcida e mais cristalina, isto é, mais exata daquilo que Deus criou à nossa volta. E tudo o que Deus criou e pôs em torno de nós é para que nós, nisso que vemos, nas coisas que olhamos, nos toques que damos e que sentimos, encontremos GPS. Olhar para uma árvore, olhar para um rio que corre, montanha abaixo, olhar para um colibri que paira sobre as águas, olhar para os astros na noite escura, quando não os vemos, e tendo a certeza que eles estão lá pela memória, nos temos visto num céu sem nuvens, uns dias antes, porque a memória também nos é dada por Deus. Encontrarmos em cada uma destas coisas que eu acabei de narrar e de citar, e em todas as outras que não há como mencionar, esses tais GPS, isto é, esses tais sinais que Deus pôs na sua criação para que nos conduzissem para Ele. Se nós estivéssemos atentos e usássemos, como eu disse, a nossa inteligência para fazermos uma leitura cristalina, doce e exata, coordenada e organizada, sobre tudo que nos circunda, que foi tudo criado por Deus, nós veríamos em todas as coisas o rosto espelhado do nosso Criador. E não haveria como perdermos tempo. Não haveria como perdermos tempo, queridos irmãos e irmãs. Mas nós perdemos tempo. Perdemos tanto tempo. Às vezes perdemos todo o tempo que tínhamos. E um dia, amadas irmãs e irmãos, não haverá mais tempo. Lembrai-vos do bom pastor, aquele que vai, que é Deus, atrás de uma única ovelhinha, uma única ovelha, deixando as 99 no redil. Bem, ele vai atrás daquela. Ele vai atrás daquela porque se ele tem 99, bem, e 99 ovelhas saudáveis,
Porque Deus também nos deu inteligência. Vê, se usarmos, nós saberemos porque é que aquela ovelha se perdeu. Só há 3 razões para isso ter acontecido. Ou a ovelha, enfim, estava enferma, ou a ovelha tropeçou em algo e ficou desacordada, ou a ovelha é pateta, é tola. Isto é, as outras vão para a direita e ela decidiu que vai para a esquerda. Também há seres humanos assim e também há animais assim. Bem, então tudo se leva a crer que aquela ovelha que se perdeu estaria doente, estaria enferma. E agora ver que amor Deus não tem para ter 99 das suas ovelhas. Está a falar de nós somos as ovelhas do Criador, as ovelhas do nosso Pai. Ele é o nosso pastor. Que amor Ele não tem por nós para ter das 99, que Ele sabe que são saudáveis, seguiram-no para o redil, vai atrás da ovelha doente. E se a ovelha, que somos nós, doentes, perguntarmos: Senhor, mas tens os meus irmãos e irmãs, teus filhos e filhas, estão todos bem de saúde? Estão todos na tua igreja? Eu não estou desmaiado, eu estou doente, estou enfermo. Porquê é que vieste atrás de mim? Porquê é que vieste perder o teu tempo comigo? Se nós perguntássemos isto, sabem qual seria a resposta do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo? Porque tu és meu, porque tu és minha, e porque é que tu és minha e porque é que tu és meu irmão e minha irmã, porque eu te amo, porque eu dei a vida por ti. Não há enfermidade tua que me afaste da necessidade de estar junto de ti. Era o que Cristo diria. Não precisas, diria Cristo, de provar por nada que és merecedor do meu amor. Apenas deixa-te vir comigo, porque tu és meu, tu és minha. É isto que nosso Senhor Jesus Cristo dirá e diz. E nós, ao contrário das ovelhas, que ainda vão balindo. Balindo é aquele som que a ovelha faz, chama-se balir em português. A ovelha não ladra, a ovelha bala, faz mé, chama-se balir em língua portuguesa. Nós nem sequer esse som que as ovelhas fazem, às vezes fazemos. Nós viramos os olhos ao chão, fingimos que estamos surdos para não ouvir a voz de Deus. E Deus fala connosco no silêncio do nosso coração. Às vezes, na troca de um olhar, enquanto deixamos de repousar o olhar sobre o nosso frigorífico e passamos a olhar a parede do outro lado da cozinha, nesse pequenino, minúsculo tempo de milenásimos segundos feitos, vem aquilo que nos parece, às vezes, um flash, uma voz, um pensamento, uma palavra. E muitas vezes é Deus. Mas nós não nos deixamos levar nesse voo que o nosso olhar fez do frigorífico para a parede da cozinha do outro lado, nesse voo que o olhar fez, não nos deixamos levar nas asas do amor de Deus. Fixamos o nosso olhar do outro lado. Ficamos presos à parede. Há coisa construída, há coisa física, há o túmulo construído de pedra, de madeira, de chumbo deste mundo. Mas nós não fomos feitos, amados irmãos e irmãs, para empobrecermos este mundo. Nós somos aqueles seres que temos o dever de enriquecermos a criação de Deus. E como é que nós enriquecemos tudo o que Deus criou? Com o nosso amor. Como uma boa jardineira e um bom jardineiro, como é que eles refrescam as plantas? Pegando no regador e orvalhando as folhas das mesmas. Nós fomos criados para sermos o orvalho do amor de Deus, transformado em amor nosso e pela nossa vontade ser traduzido em pé que anda, em mão que se mexe, em olhar que se torna ternurento, em voz que é anunciada a doçura de Cristo aos nossos irmãos e irmãs. E como amamos, ou deveríamos amar os nossos irmãos e irmãs, também amamos toda a criação. Porque se eu amo meu irmão e minha irmã, eu não quero que ele ou ela apenas calque o rei e o deserto.
que põem os seus pés apenas em cima de pedras cálidas durante o verão e andem somente no meio da neve gélida durante o inverno. Eu quero que aqueles que eu amem andem pelos jardins do amor desta vida, dos jardins feitos de pétalas e de árvores e de plantas e de flores, e jardins feitos do amor meu que se transforma de facto erguido diante de cada um que eu amo e que me ama, pela presença que eu dou. Vede Cristo, o Verbo de Deus fez-se carne. Ele toma a nossa natureza humana. Nós também temos que nos fazer carne diante dos nossos irmãos, tomando a nossa natureza e indo ao encontro de Deus, dando a nossa presença física, depois traduzida por palavras, por abraço, por beijo, por alguma coisa que eu levo no meu bolso de dinheiro para partilhar com aquela família amiga, alguma coisa que eu tenho em casa, que comi e que como, mas que posso partilhar com aqueles que estão famintos. Levar esperança. Mas como é que eu posso fazer isto tudo se eu estou ausente? Cristo tornou-se presente, amados irmãos e irmãs, no meio de todos nós, na cruz. É lá de cima da cruz que Cristo olha todos os seus amores, e Cristo sobe bem alto no Gólgota, e no Gólgota, que é um monte, ainda em cima do monte foi posta aquela cruz para que o Gólgota ficasse mais elevado, amados irmãos e irmãs. E lá de cima na cruz, Cristo posto e pregado, o que é que ele vê quando olha para o sopé, para o fundo do monte? Não vê ninguém. Até a maioria dos apóstolos desertaram. Aquelas 15, 20 mil pessoas que andavam com Cristo todos os dias, desapareceu tudo. Estavam 3 mulheres e o pequenino apóstolo João, de 15 anos. E o Senhor não enjeitou a humanidade só porque todos o abandonaram, e enquanto representação de toda a criação criada, e nessa criação criada o homem e a mulher criados, Cristo não toma como modelo para dar dimensão ao seu amor a pequenez traduzida naquele grupo de 4 pessoas, 3 mulheres e um apóstolo. O Senhor não toma a pequenez desse número em consideração para amar a dimensão do amor que lhe deram. Não lhe dão amor nenhum. Todos o acusaram, todos se afastaram, e o Senhor continua. Lá vem do alto. E porquê vem do alto? Para que até os seus olhos humanos, na sua natureza humana, alcancem o maior número de pessoas. E quem são essas pessoas que o olhar de Cristo na sua natureza humana alcança do alto do Gólgota? A multidão que abandonou. Quanto mais longe o olhar de Cristo vai, este olhar de Cristo da natureza humana, não o olhar da sua natureza divina, porque esse prescruta todas as coisas e está em todos os momentos, mas o olhar da natureza humana do Senhor, quanto mais longe vai, maior a multidão daqueles que o abandonaram. E o Senhor ama a todos, e sobe à cruz por todos nós, daquele tempo, deste tempo, do tempo ainda dos que não estão no tempo, que ainda vão nascer, e daqueles que já desapareceram da memória dos tempos que viveram antes da encarnação do Verbo. Por todos o Senhor subiu à cruz. E nós, queridos irmãos e irmãs, devemos também pensar se não é bom subirmos um pouco à cruz das nossas vidas para podermos ver mais longe, porque da cruz, do sofrimento, nós conseguimos ver, olhar e sentir o sofrimento dos outros. Se nós ficarmos no fundo do vale, se calhar só olhamos, não é, para o topo dos vales à nossa volta, das faldas, das montanhas, e só vemos coisa verdejante e achamos que o mundo está em paz, que não é preciso fazermos nada por ninguém. É preciso fazermos tudo, porque está tudo ainda por fazer. Lembrai-vos, queridos irmãos e irmãs, e por aqui me fico hoje, se em vossas vidas, se em nossas vidas, já fizemos tudo o que havia de fazer quanto ao amor que demos. Será que demos todo o amor que tínhamos para dar? Quanto à ajuda que prodigalizamos,
será que já demos toda a ajuda que era suposto dar? Quanto à nossa presença, será que já fomos estar junto de todas aquelas pessoas das quais, em função das quais, era suposto, pela necessidade que tem do nosso amor, de estarmos? Pensemos, queridos irmãos. Cada um de vós pense com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, nas suas orações, porque esta vida é bela. E é tão mais bela quanto maior a beleza, não apenas que encontrarmos, como eu disse há pouco, na beleza criada, posta nesta criação por Deus, mas tão mais bela quanto nesta beleza posta por Deus, na criação que criou, ainda nós pegarmos na beleza divina do Criador que criou esta beleza e com uma fragrância, com uma neblina primaveril que invade o tempo, o espaço e a floresta, nós ainda darmos essa beleza de Deus, nesta fragrância posta na criação de Deus pelo nosso amor, ainda uma forma maior e mais forte pela beleza de Deus transportada por nós, embelezarmos aquilo que já é belo, que é o que Deus criou, a criação de Deus, na qual nós todos habitamos. Mas não dormamos. Dá a impressão que eu falo isto e penso, está o chato, um tropito a falar. Não é? Creio, acreditai que não. É melhor ouvirmos aquilo que nos incomoda do que andarmos iludidos, que está tudo, do que andarmos iludidos, que está tudo bem na nossa vida, só porque nenhuma voz se nos contradiz. Todos estão de acordo connosco. E nós gostamos disso porque muitas vezes, se todos estiverem de acordo connosco, então nós pensamos, eu devo estar certo. Todos concordam comigo, não tenho que fazer nada. Não há nada para mudar na minha vida. Nós não gostamos de ser incomodados, mas incomodemos-nos, porque Cristo incomodou-se por todos nós, quando por amor extremo, não recebeu nada em troca, não cobrou nada por isso, por amor extremo subiu à cruz. Procuremos, amadas irmãos e irmãs, amar como o Senhor nosso Deus ama. E então, se conseguirmos amar à imagem do amor de Deus, não daremos a resposta silenciosa do rico de hoje, que nem respondeu nada, apenas virou as costas. Triste, foi-se embora ter com os tesouros que ele tinha. Os tesouros dele não eram que Deus. E ele, quando trata Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por mestre bom, ele sabia, ele suspeitava pelo menos que aquele mestre bom era Deus. Porque Cristo diz, tu não sabes porque é que me tratas por bom. Não sabes que bom, só Deus é bom. Então, quando o rico de hoje trata Cristo por mestre bom, ele sabe que está diante de Deus e não adiantou nada. Ele suspeita pelo menos. Qual de nós, diria eu, será que agiríamos como rico se estivéssemos diante de Cristo, ou pelo menos soubéssemos que 99% há a possibilidade daquele ser humano ser Cristo? Será que nós responderíamos como o rico de hoje? Se calhar sim. E que tristeza se o houvermos feito. E ver, ele, rico, vai-se embora. E importava a riqueza. No caso do rico, é a riqueza que importava. No nosso caso, às vezes não é a riqueza. Às vezes uma bengala, que temos ali do nosso avô, que ninguém pode tocar, porque aquela bengala é muito importante, já tem 80 anos e ninguém pode mexer naquela bengala. Se o gato que eu tenho em casa roçar na bengala, leva com a bengala em cima. Se o meu neto tropeçar na bengala, puxo das orelhas. Se o meu marido olhar para a bengala, eu já olho durante 15 dias com maus olhos para o marido. E por aí fora, por causa de uma bengala. Isto é um exemplo comezinho que eu estou a dar. Nós, outros bens são a nossa necessidade de sermos reconhecidos. Olhem hoje nas redes sociais, todos nós, quer dizer, aqueles que estão por lá, querem ser reconhecidos, querem ser alguém, querem ser visíveis. Não importa, às vezes são conhecidos pelo ridículo das vidas que vivem. Importa ser conhecido. Não importa mais ajudar os que precisam. Importa que alguém saiba que eu existo. Hoje estamos no mundo sucesso. Todos querem ter sucesso. Sucesso significa dinheiro, dinheiro significa poder, dinheiro e poder significa ter uma grande visibilidade e ser uma referência na aldeia, ou no quintal onde vive, ou na cidade, ou no país, se for um protagonismo maior. O sucesso de cada um de nós não se deveria medir pela quantidade de likes nas redes sociais. O sucesso das nossas vidas não se deveria medir pelo quantos milhares de euros temos no banco,
ou centenas. Não se deveria medir o nosso sucesso pela quantidade de sacos de batata que temos dentro da nossa despensa, nem pela quantidade de carros que temos, nem pela quantidade de casas, nem pela quantidade de roupas, ou sapatos da Balenciaga, ou roupas caras da Christian Dior, da Dolce & Gabbana, da Nina Ricci, sei lá, da Miu Miu e tantas outras coisas. O nosso sucesso, amados irmãos e irmãs, deveria medir-se pela disponibilidade de ser enterrado eu antes hoje e amanhã o meu irmão. E o que é que isto tem a ver com a vida? Tudo. Se eu tivesse disponibilidade para dar a minha vida pelo meu irmão, e se eu, tendo essa disponibilidade, Cristo aceitasse que o cancro daquele meu irmão seja o meu cancro, e ele tivesse vida, e eu fosse enterrado hoje, e o meu irmão amanhã significa daqui a 30 anos, esse seria o sucesso de um filho de Deus. Esse seria o modelo do próprio Deus, que deu a sua vida por todos e todas nós na cruz. E mais não direi hoje, que o Senhor vos proteja, abençoe, guarde, até ao fim das vossas vidas. Começando pelo primeiro segundo delas, neste momento em que ainda estamos juntos com Cristo. Que o Senhor vos proteja, abençoe, guarde. Lembrai-vos de orar nesta quaresma de Natal um pouco mais. Intensificai as vossas orações, respondendo, filhos. Intensificai as vossas orações pelos nossos irmãos, nesta véspera do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que se avizinha. Orai por todos. Lembrai-vos também, agora ou depois do Natal, de abençoar-vos as vossas casas. Pedi e nós iremos. Claro que ninguém vai bater à porta, arrombar as vossas portas. Cá está uma tropeita, venha abençoar a casa. Se ninguém convidar, os padres não vão. Mas se todos convidarem, nós iremos, com muito amor.